Aleluia. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem estiver acordado já e estiver desse lado, quero partilhar uma palavra para esta manhã, simples, rápida, mas de muito valor. Palavra do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Uma palavra para abençoar o nosso dia. Uma palavra para refletirmos, para pensarmos um pouco a respeito. Uma palavra também para nos fazer amadurecer enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Amém? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim a palavra: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, se reuniram para ouvir Jesus. Ou seja, todos os pecadores, aqueles que eram coletores de impostos, que eram pessoas de má fama, estavam se reunindo, assim aqui diz a palavra, para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Estes dois versículos pequenos, simples, dizem duas coisas. Nos dão aqui duas mensagens. Todos os pecadores, aquelas pessoas de má fama e cobradores de impostos. Naquela altura, os cobradores de impostos eram pessoas muito mal vistas perante a sociedade. Eram aquelas pessoas tidas como reles. Eram pessoas desprezadas que a sociedade não queria saber delas. E quem estivesse com essas pessoas também seria qualificada como reles. Sabem aquele ditado? Diz-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és? Isso vem lá de trás. Isso é um ditado muito do tipo do fariseu. Os fariseus eram aquelas pessoas que se achavam acima dos outros, em todos os aspectos, quer a nível social, quer a nível de entendimento da palavra. Eram os ditos mestres da lei. Então eles se punham na posição de julgar os outros, de chamar os outros de reles, pessoas desqualificadas. E quem se misturasse com aquelas pessoas, quem estivesse a conversar, que fosse com esse tipo de pessoas, eles também desqualificavam essa pessoa. Então agora esses mestres da lei, essas pessoas que se punham acima dos outros, esses tais melhores, não é? Esses tais que não se misturam com gente reles, com gente de baixo nível, com gente de má fama. Estes agora veem Jesus. Eles veem Jesus, aquele que se diz Filho de Deus, aquele que arrastava multidões, aquele que operava milagres. Eles agora veem esse Jesus a falar com aqueles que eles consideravam reles. E eles murmuram entre si.
Olha aí, este, para além de estar-se a misturar com essa gentinha, isso é uma forma de expressão, com essa gente de má fama, ainda partilha o pão com eles. Ou seja, Jesus não só estava a falar com aqueles tidos como pecadores, como gente de má fama, cobradores de impostos, como também partilhou o pão com eles. E isso não agradou os fariseus. Isso não agradou, porque para os fariseus Jesus tinha que estar com eles, porque eles eram os melhores, eles eram os acima de todos. Então Jesus só tinha que estar com eles. Mas agora, por causa da postura dos fariseus, por causa desse murmurar dos fariseus, a desqualificar aquelas pessoas por serem de má fama, por serem tidas como de baixo nível, por serem tidas como pecadoras, e também julgarem Jesus por estar com elas. Agora vejam só como Jesus vai reagir, o que Jesus vai dizer em relação a essa postura. E assim Jesus começa a falar por parábolas. Diz Jesus então no versículo 3, vai dizer assim a palavra: foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-o por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Então Jesus, com essas palavras, mostra aos fariseus que ele não veio para aqueles que já estavam aptos para fazer parte do aprisco. Ele não veio para aqueles que já eram do aprisco. Jesus não veio para aquelas ovelhas que já eram do aprisco, que já estavam asseguradas. Jesus veio para aquelas ovelhas que se haviam extraviado. Jesus veio para aquelas ovelhas que estão fora do aprisco. Por que Jesus veio para as ovelhas que estão fora do aprisco? Porque o aprisco de ovelhas, sem aquelas que se extraviaram, é um aprisco incompleto. Não está completo. Segunda razão, porque aquelas ovelhas que se extraviaram, que saíram para fora do aprisco, são tão valorosas quanto aquelas que ficaram no aprisco. Ou seja, Jesus está a dizer que aquelas pessoas que são as tais tidas como pecadoras, como as de má conduta, as de má fama, as pessoas reles, que a sociedade põe de lado, despreza. Jesus está a dizer que essas pessoas são tão valorosas quanto aquelas pessoas que já receberam a salvação. E para que a casa do Pai, que é o aprisco das ovelhas, fique completa, é preciso que aqueles que ainda não receberam a salvação venham a receber. Ou então que aqueles que um dia receberam, aqueles que um dia estavam dentro do aprisco, se extraviaram, fugiram da casa do Pai, ele vem dizer que essas pessoas que fugiram, que se extraviaram, que abandonaram, que se desviaram,
são tão valorosas quanto aquelas que estão lá, que permanecem lá, que estão lá fiéis, que não se extraviam. Jesus está a dizer que aquelas que se extraviaram, aquelas pessoas que se extraviaram, que caíram na fé, que caíram no pecado, que estão no seu momento de fraqueza, que são as rotuladas como pecadoras, que têm má fama por causa do seu pecado, são tão valorosas quanto aquelas que estão asseguradas, que estão em casa, que permanecem lá, fiéis. Jesus não faz distinção. Jesus não faz separação. Por isso é que ele vai atrás dessas pessoas, porque há valor nessas pessoas, porque pertencem à casa, pertencem ao aprisco. Aleluia! Como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bom. E Jesus nos ensina algo também lindo aqui. Ele diz ao encontrar a ovelha, olha o que Jesus vai dizer: e assim que encontra, coloca-o por sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Quando Jesus encontra a ovelha perdida, ele se alegra. Ele pega na ovelha e coloca sobre os seus ombros. Jesus não critica a ovelha que havia se extraviado. Jesus não faz como muitos fazem hoje, quando um irmão se desvia da igreja, quando um irmão cai no pecado e se arrepende, então decide voltar. Quando volta, meu Deus do céu, é posto praticamente de lado, é castigado por haver se extraviado, é castigado por haver saído, por haver se desviado, é castigado. Falam: você vai começar do zero, vai ficar lá no banco de trás, vai limpar só as casas de banho da igreja. Não, era para ser o contrário. Aí está um irmão arrependido, uma ovelha que foi encontrada, um irmão que veio pedir perdão, que se arrependeu, que voltou para o aprisco. É para casa se alegrar, é para casa o colocar no banco da frente. Aleluia! É para haver festa, é para trombetas serem tocadas, porque nos céus há alegria. Os anjos tocam trombeta por causa de um pecador arrependido. E o homem faz ao contrário. O homem coloca lá no banco de trás. Vai começar do zero? Não. Coloca à frente, porque ele vai dar testemunho do que é viver longe da presença de Deus. Ele vai contar o quão triste, o quão doloroso é viver longe da presença de Deus. A falta que o Senhor o fez, a falta que a alegria de estar na presença de Deus o fez. Ele vai testemunhar. E este testemunho vai tocar o coração de muitos que também estão lá fora. Quanta coisa nós temos para aprender com Jesus, meu Deus do céu. Quanta coisa. E ao mesmo tempo que Jesus nos conta essa parábola, que contava aos fariseus, que também hoje serve para nós, por isso que está aqui, ele nos convoca. Ele convoca a todos que fazem parte do aprisco. Ele convoca a todos que permanecem fiéis no aprisco, que estão fiéis na casa. Ele nos convoca a irmos atrás daqueles que se extraviaram, daqueles que caíram, daqueles que se desviaram. Ele nos convoca a não criticá-los, a não atirar pedra, mas ir atrás deles. E quando o encontrarmos, nos alegrarmos, abraçarmos, cantarmos louvores ao Senhor de gratidão, porque o irmão voltou para o aprisco. Amém? Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.